Já começou o período letivo na rede de educação do município de Picos e a gente tem acompanhado a situação problemática em alguns locais, alguns bairros, ao longo das últimas semanas. Principalmente ao longo da última semana e dos últimos dias, a nossa equipe tem recebido muita mensagem de telespectadores, pais e responsáveis de crianças matriculadas na rede de ensino do município de Picos e que nesse momento tem pai que não está conseguindo mandar o filho para a escola, porque está faltando ônibus. A equipe de reportagem da Vitória Saldanha conversou ao longo da manhã de hoje com alguns desses pais e responsáveis que trouxeram informações para a gente dessa situação. Vamos acompanhar. Os netos de Dona Cícera estudaram a vida toda na zona urbana de Picos e na mesma unidade escolar. Mas para o início desse período letivo, foram realocados, cada um para uma escola e localizadas ainda mais distantes de casa. Foi para a zona rural, lá para Zaroeiro do Matadouro, né? Uma escola totalmente fora de padrão, porque não pode uma escola que só tem um banheiro, um vaso para mulher e outro para homem. A escola está afogada dentro do mato, porque nem limpeza eles não fizeram na escola. E o outro até agora não começou, porque toda semana eles aguiam. Primeiro eles falaram que era dia 10 de março, depois mudaram para o dia 17, depois mudaram para o dia 24 e agora não tem nem previsão. Eu estou vendo que vai chegar o período das férias e a escola ainda nem começou. A solução proposta pela gestão municipal foi oferecer ônibus para transportar as crianças diariamente às escolas. Só que logo na primeira semana de aulas, problemas de desorganização na frota já começaram a aparecer. Aqui onde eles estudavam, eles iam a pé para a escola, né? Os dois iam junto para a escola a pé. Agora, para Zaroeiro do Matadouro não tem condição, né? Porque eles botaram a escola muito longe. Não tem condição deles botar uma escola dessa distância e não botar ônibus. E no ônibus não está tendo, não está normal. Os ônibus não estão normal. Não está tendo ônibus para levar as crianças no horário certo. Semana passada ela perdeu a semana todinha, porque ia e não passava ônibus. Mandava ir para um lugar que chegava lá, não passava o ônibus. Aí ela ia e voltava na hora da meio-dia, na hora muito quente, descendo aí essa ladeira para vir. E dava a viagem lá, ficava lá esperando e o ônibus não vinha. A falta de ônibus ou descumprimento dos horários se repete em vários bairros. Relatos da insatisfação de pais podem ser facilmente encontrados, por exemplo, no Instagram da TV Cidade Verde Picos. Nesse comentário, a mãe diz: "Meus filhos não foram nem ontem e nem hoje por falta de ônibus." Já nesse outro, Natália faz um apelo: "Peço à equipe de jornalismo que passe no horário dos ônibus escolares. Ficamos de 11h20 até sabe Deus no sol esperando os ônibus escolares. Às 13 horas desistimos e fomos para casa." Enquanto parte dos alunos da rede municipal de ensino ainda aguarda o início do ano letivo, a outra sofre com a precariedade das escolas. Os pais que conversaram com a nossa equipe relatam que as salas estão sem a estrutura adequada e que faltam profissionais qualificados. Na última segunda-feira, Vanessa acompanhou o filho no primeiro dia de aula em uma das unidades escolares de maior renome da cidade, mas a realidade encontrada foi bem diferente. Ontem me deparei com um monte de mãe aqui já reclamando de relatos que foram de manhã, que teve criança que ia se acidentando com armários velhos, com a desorganização da escola. Eu estou muito indignada, porque tipo assim, a gente chegou, não sabia onde era a sala de aula, não tinha ninguém para orientar, não tinha vigia, muito menos zelador. A escola está um lixo de verdade. A mãe ainda alega que enfrentou descaso por parte da coordenação e optou por transferir a criança para uma escola em outro município. A diretora, quando eu fui conversar com ela, que eu falei que queria tirar meu filho daqui, eu falei: "Eu sei que você não tem culpa, porque quem tem que arcar com funcionário não é você, mas eu preciso da documentação do meu filho, porque eu vou levar para uma cidade vizinha." Ela só falou que não tinha estrutura ainda, por conta que não tinham contratado funcionários. Foi o relato que ela falou. Eu levei para a cidade vizinha, aqui no Geminiano, peguei uma declaração, porque até então eles não queriam dar
Ontem tinha muita mãe mesmo, reclamando, querendo tirar seus filhos daqui por conta desse descaso. Diante das denúncias, a nossa equipe de reportagem foi até algumas dessas escolas para ver de perto a situação, mas a nossa entrada não foi autorizada. É uma situação complicada porque você imagine você levar o seu filho para o local onde deveria passar o ônibus escolar e passar 1, 2 horas e nada desse ônibus aparecer e você ter que voltar para casa sem conseguir enviar a criança para a escola. Tem pai, mãe e responsável em Picos nesse momento que está passando por essa situação não só 1, não só 2, não só 3 vezes. Hoje pela manhã, inclusive, eu conversava com o senhor Diego, por exemplo, que é do Morro da Mariana. Ele falava: Clebson, ontem e hoje a minha filha foi para o ponto de ônibus que fica logo atrás do estádio Elvídio Nunes. Esse ponto antes era na Praça Félix Pacheco, agora passou a ser atrás do estádio. A minha filha foi ontem e hoje e o ônibus não passou. Ela teve que voltar para casa. Na reportagem da Vitória, por exemplo, você acompanhou outras situações muito parecidas, casos muito parecidos dessa falta de ônibus. Ou não tem ônibus, ou o ônibus passa no horário errado. Em nota, a Secretaria de Educação da Prefeitura de Picos informa que os transtornos causados em alguns colégios pontuais estão sendo resolvidos. De acordo com a Secretaria, um dos grandes problemas em relação ao transporte coletivo foram informações repassadas ainda no ano passado, no momento da matrícula, em que alguns colocaram o endereço como setor rural e não informaram a localidade correta. Segundo a nota, a Secretaria está fazendo os ajustes necessários para que, a partir da próxima semana, todos os problemas já estejam resolvidos. Claro, a nossa equipe segue acompanhando essa situação de perto.